Gente, dê atenção para impermeabilização. Sem dúvida. Porque isso, inclusive, causa muitas doenças. Eu vejo gente tendo que mudar de casa por conta de, meu filho tem asma, tem isso. Tem uma pesquisa feita recentemente que levantou que aqui em São Paulo, 83% das construções têm problemas relacionados a infiltrações e umidade. Então, você já vê que é uma coisa muito recorrente, né? E por que é tão recorrente? Porque, como você falou, a impermeabilização, que é o remédio para evitar, né? Não é nem remédio, porque remédio é quando tem um problema. Para evitar é uma vitamina, digamos assim, né? Então, é algo para evitar problemas com infiltrações e com umidade. Mas vamos lá. Quando a gente vai pensar em construir uma casa, por exemplo, qual que é a nossa preocupação como leigo, não como engenheiro, né? Que revestimento que eu vou colocar? Qual vai ser o meu mármore da pia? Qual vai ser... É aquela coisa que a gente consegue visualizar. O visual, né? Exato. Natural. É a assim, casca. É a casca. Ser humano é assim, é natural, não tem nenhum demérito nisso. O que a gente precisa acrescentar nessa fórmula é que se eu não cuidar da impermeabilização, se eu não olhar para ela, se eu não executar ela corretamente, vai danificar o seu revestimento, vai danificar o seu forro, vai danificar tudo. Porque os materiais da construção civil são porosos e sofrem com a ação da intrusão da água, com a entrada da água, né? Então, falando sobre o rodapé da alvenaria que você comentou. O solo, a terra, ela tem umidade. E como os materiais são porosos, a umidade ela consegue subir, né? Por Sim. Capilaridade, que esse é o nome técnico que a gente chama. Até eu gosto de dar um exemplo, né? Se você pegar uma esponja, porque Exato. às vezes, tal pessoa é esponja, sabe? Você ouve muito Absorve. aquilo, tal pessoa é esponja. Mas o que é esponja? Não é porque ela absorve... a pessoa fala alguma coisa, ela absorve. Exato. Aí, fazendo essa analogia, né? Trazendo isso para uma obra, para uma parede, o que acontece? Você tem a estrutura, né? Essa água, ela entra ali pelo solo, enfim, por conta de uma chuva, qualquer coisa do tipo, um vazamento, né? Então, isso é uma esponja que ela vai subindo. Exato, perfeito. Né? Então, e aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, para aquelas pessoas, vamos falar mesmo daquelas construções simples. Perfeito. Né? O cara está fazendo ali, muitas vezes, um baldrame, uma viga, aquela área que eu entendo que é de extrema importância. De extrema importância, porque uma Como vez que eu resolvo isso? Então, justamente, uma vez que a água sobe, o problema já está instalado. Então, a gente precisa corrigir na origem. E qual que é a correção? É criar uma barreira física. Ali no baldrame, ali na fundação, a gente precisa criar uma barreira física para que essa umidade não suba. Só que tem diversos problemas envolvidos. Porque tem material, por exemplo, impermeabilizante, que ele é impermeável à água, mas ele deixa o vapor da água passar. Ele é aberto à difusão de vapor. Então, quando a gente está falando de um baldrame, eu preciso criar uma barreira física, que é a impermeabilização, para impedir a subida da água, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Então, existe um erro muito comum dentro das construções de residência, né? Porque ali não tem projeto de impermeabilização, que é o que eu faço. Muitas vezes não tem. Ali, muitas vezes, também não tem uma empresa especializada em impermeabilização executando. É ali o construtor, o empreiteiro, que acaba executando, como você falou, a entrega da chave com o empreendimento pronto, né? Então, um erro muito comum é o produto que é utilizado na fundação. Ele precisa ser fechado a passagem de vapor. Olha só.